Olá, amados, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez venho aqui através desse canal entrar na tua casa pedindo licença a você para poder fazer parte um pouco da sua vida por alguns minutos, trazendo a palavra do Senhor para abençoar a tua vida, a tua casa. Antes de mais nada, pegue aí a tua Bíblia, pegue a palavra do Senhor, esteja com ela às mãos. E eu quero pedir a você, para que você nos ajude a manter esse canal funcionando, pelo menos nesses dias de isolamento social, de pandemia, que é um canal que o Senhor nos deu para abençoar vidas. É através dele que nós pregamos a palavra do Senhor para a nossa igreja, a Igreja Batista Ebenezer. Então os irmãos recebem o link dessa mensagem no nosso grupo da igreja e aí eles assistem os cultos de quarta à noite, domingo pela manhã, domingo à noite e alguns estudos que a gente coloca, tá ok? Então eu peço a você que nos ajude, vá lá no nosso canal Pastor Fabiano Costa Gladiador, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba as mensagens, dê um like na nossa mensagem, para você fazer com que o YouTube produza o conteúdo dela, aumente a visibilidade, para que ele não tire o nosso canal do ar, né? Porque o YouTube ele tem uma exigência de uma quantidade de pessoas inscritas para que ele possa girar a mensagem. Então a gente tem pouca gente inscrita porque esse não é o nosso forte, tá? Mas é um canal que o Senhor nos deu nesse momento para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Então vamos dar início ao nosso culto desta noite. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Quero agradecer ao Senhor pela tua vida. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida dos nossos amigos que estarão nos ouvindo nesta noite, estão já nos ouvindo nesta noite, através desse canal. Senhor, que a tua palavra possa invadir os corações, os lares, as casas, fazer transformação, trazer alento, alívio, ó Deus, trazer esperança acima de tudo e trazer salvação, que esse é o objetivo da tua palavra. A tua palavra ela traz liberdade, salvação ao homem. Ó Deus, livra-nos do pecado, livra-nos da morte, porque a tua palavra é a verdade. Ó Deus, nesta noite, que o Senhor possa estar aplicando no mais profundo de cada um de nós, para que a gente possa experimentar a tua agradável, boa e perfeita vontade para nossas vidas. Que nós já te oramos de antemão, já cientes, agradecidos por tudo que o Senhor fez no dia de hoje na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda vai fazer hoje à noite e amanhã. É o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amados, Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 1 ao verso 8. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança, a adjacência do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. Que palavra abençoada, maravilhosa, poderosa, palavra que transforma vidas. Amados, surge de repente um homem no deserto da Judéia pregando uma palavra dura, uma palavra pesada, difícil de ser digerida, de ser engolida pelaquela sociedade daquela época. Que sociedade era essa? Israel, queridos, estava sob, ou seja, estava embaixo do domínio do Império Romano. Roma dominava toda a terra que conhecida daquela época. Então,
Israel estava sob o domínio do Império Romano. Porém, Israel não estava escravizada na sua totalidade pelo Império Romano. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Império Romano tinha um acordo com Israel como se fosse uma multicooperação bilateral, digamos assim. Por quê? Porque Israel mantinha-se um rei. O rei de Israel era o Herodes, e ele estava no poder. Pôncio Pilato, ele governava a Judéia, mas o rei Herodes governava o país, governava a nação. E para que ele se mantivesse no poder, para que tudo funcionasse como eles queriam que funcionasse, o Israel pagava os impostos. Eram feitos pesados impostos, tá, sobre o povo pagava, tá? E para isso mantinha o rei no lugar, e Israel gozava dessa certa liberdade e, ao mesmo tempo, uma certa proteção do Império Romano, desde que mantivesse os pagamentos dos impostos em dia, certo? E não batesse politicamente de frente com o Império Romano e sufocasse as rebeliões, tá? Os incidentes políticos ali que se levantassem contra o Império Romano. E assim todo mundo tinha liberdade, inclusive os sacerdotes do templo podiam manter o templo em funcionamento, recebendo as ofertas do povo, os dízimos e também sacrificando a Deus, fazendo cumprir todos os seus ritos, ou seja, a religião tinha a sua liberdade de culto. Então, querido, cumprindo isso, Israel poderia manter tranquilamente Herodes no poder, os sacerdotes fazendo o que tinham que fazer, tá? Sem ser importunado pelos romanos. João era tudo contrário a isso, era o avesso de tudo isso, tá? João era contrário a tudo aquilo que a sociedade daquela época imaginava. Primeiro, João era para ser o substituto direto do seu pai, porque Zacarias era sacerdote do templo. Então, a linha sacerdotal era mudada através dos seus filhos. Então, João era o sucessor natural do seu pai. Então, veja só que coisa interessante. Veio Jesus Cristo, nasceu Jesus para mudar todo esse contexto. Para mudar todo esse contexto. E aí Jesus, com o seu nascimento, quebra essa linha sacerdotal do templo. Agora ele é o sumo sacerdote, ele agora é o rei, né? Ele é o Senhor dos senhores. Então Jesus vem e muda na plenitude do tempo que havia de se mudar de uma forma abrupta e inesperada para o povo. O povo não estava ligado, conectado na que a palavra do Senhor havia prometido pelos seus profetas, né? Principalmente por Isaías. Mas Jesus Cristo veio para mudar tudo isso, querido. O Senhor veio para mudar, para fazer diferença. Quando o Senhor pregava a palavra de Deus, e num dado momento houve a multiplicação dos pães, Jesus Cristo falou para os seus seguidores e as multidões que o seguiam: eu bem sei porque vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás de mim não é pelo pão da vida, é pelo pão que perece, mas eu sou o pão da vida. Aquele que provar de mim, aquele que se alimentar de mim, jamais terá fome. Jesus também disse para uma mulher lá no poço onde foi tirar água, no poço de Jacó, para uma samaritana: se você pegar água desse poço, se você beber água desse poço, você tornará a vir aqui buscar água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. E rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Então Jesus veio para matar todo aquele rito, todo aquele ritual, para suprir todas as necessidades do povo. Mas o povo parece que ainda estava dormindo. Conforme nos dias de hoje, há muitas pessoas dormindo mediante a todos esses acontecimentos, querido. Então, tudo isso era muito difícil da sociedade daquela época aceitar um homem como João, que era para, quando tivesse maior, quando tivesse no templo, substituir o seu pai no templo, mas antes não, me surge um homem, tá?
vestido de pele de animal, com uma dieta completamente estranha, que era mel e gafanhoto, e no deserto. Olha só a coisa interessante, ele pregava numa plataforma improvável, uma palavra mais improvável ainda, mais dura ainda. João pregava uma mensagem contrariando tudo aquilo que eles estavam acostumados a ver e ouvir, contrário ao luxo, né? João estava no deserto, não havia luxo nenhum, contrário ao luxo do templo, onde os sacerdotes viviam, ao conforto, à pomposidade do local, o glamour e a visibilidade, ou seja, João estava no deserto, onde a sua visibilidade não era tão notória, não era tão grande conforme os sacerdotes do templo. A sua vestimenta, a tua forma de se alimentar, não era a forma de vestir e de se alimentar dos sacerdotes do templo. Então, olha como que Jesus faz as coisas, olha como que Deus faz as coisas. Deus muda aquilo que aparentemente é para tornar aquilo que você menos esperava que acontecesse. Não é verdade? Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 24, 25, que Deus usa as coisas loucas desse mundo, aquelas que não são, as desprezíveis, para mostrar aqueles que são e os que acham que não são nada. Então Deus tem essa forma de agir, mostrar para você coisas em locais que você não está enxergando, mas fazer daquelas coisas que você não enxerga, coisas visíveis, para mudar e transformar ambientes. Hoje, né, em tempos de luxuosidade, em tempo de soberba, em tempo de orgulho, de vaidade, né, de disputas ministeriais, né, onde cada um quer aparecer mais do que o outro, aonde quem possui grandes ministérios são os que são mais ouvidos, mais vistos, mais seguidos e mais tidos como exemplo. João Batista hoje seria morto. João Batista hoje seria trucidado se surgisse hoje dessa forma pregando o evangelho. Por isso que muitas pessoas costumam seguir grandes movimentos, por achar que grandes movimentos é onde está a manifestação do Senhor. Pode ser que sim, pode ser que não. Na maioria das vezes é um ledo engano. Deus não está em movimentos, Deus está em corações que se acendem como altar de habitação do Espírito Santo. Então quero dizer para você nesta noite, se você tem um coração voltado para o Senhor, arrependido, se você é uma pessoa que busca ao Senhor, o teu coração é um altar de manifestação do Espírito Santo de Deus. Deus vai te usar. Como graveto seco, Deus vai te incendiar. Você vai pegar fogo como labareda de fogo para mudar situações, mudar locais, mudar planos, mudar ideias, porque o Senhor vai usar você para transformar o local onde você se encontra. Deus gosta de usar pessoas que têm os seus corações voltados como altar para o Senhor. Então, João é esse homem que vem na contramão das coisas, né? Na contramão de tudo isso, de tudo aquilo que era o certo de se seguir. O certo era ele ser sacerdote porque o pai era sacerdote. O certo era ele estar vestido com uma roupa sacerdotal, com uma estola sacerdotal no templo. Mas não. João fez tudo contrário ao que a sociedade está acostumada. Deixa eu dizer algo para você. Deus jamais vai fazer o que a sociedade está acostumada a ver. Deus vai fazer aquilo que você jamais experimentou. Ver, ouvir, degustar e fazer. É isso que Deus faz. Deus é diferente. Deus não é homem e nem filho do homem. O Senhor é Deus e Ele se manifesta como tal. Queridos, que coisa interessante. Você já parou para olhar a igreja de João? João era uma igreja do deserto, queridos. Olha só que coisa interessante. Imagina uma igreja no deserto, temperaturas acima de 50 graus de dia, abaixo de 0 à noite. Não tinha nenhum conforto, nenhum luxo, tá? Não tinha ar-condicionado, não tinha bebedorzinho com água gelada. Hoje, se a igreja não tiver ar-condicionado, os irmãos chiam, reclamam, não é? Se não tiver uma aguinha gelada para beber, os irmãos reclamam. Imagina essa igreja no deserto. Imagina as pessoas que caminhavam quilômetros e quilômetros, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha metrô, e as pessoas andavam quilômetros e quilômetros
para ouvir a palavra do Senhor e outra, para ser batizadas por João Batista. A palavra do deserto era uma palavra tão poderosa que João Batista, além de pregar e ministrar a palavra, ele batizava as pessoas que se arrependiam. A mensagem que João pregava era uma mensagem de arrependimento. Olha que mensagem! Quanto tempo que nós não ouvimos nos púlpitos das igrejas a mensagem de arrependimento? Quanto tempo que nós não ouvimos mensagens de que Jesus Cristo está voltando, que você precisa consertar a tua casa, o teu lar, o teu casamento, o teu relacionamento, que você precisa andar no caminho do Senhor, que você precisa de parar de andar por aí, por caminhos tortuosos, caminhos que denigram a imagem de Deus, que envergonham o Senhor, e passar a andar no caminho que o Senhor trilhou e traçou para você. Quanto tempo você não ouve essa mensagem, que você não entra na igreja e ouve essa mensagem que vai contra a sua vontade? Hoje as pessoas querem ouvir mensagens que vão a favor das suas vontades, que saciem os seus desejos, que acalante, tranquilize os seus anseios e dê a esperança que mesmo vivendo no pecado, você vai conseguir resolver os teus problemas e você vai conquistar em Deus. Tudo mentira. Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e o que Satanás quer é que você ouça mensagens que te enganam, e essas mensagens que te enganam te levarão para fora do reino dos céus, não te deixarão entrar no reino do Senhor, você ficará de fora. Então a mensagem que João Batista pregava era: quem vos induziu a fugir da ira vindouro? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João era: arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. Nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de lockdown, qual é a mensagem que nós temos ouvido hoje? Qual é a mensagem que se deve pregar? Muitos estão pregando mensagens de paz, mensagens de alento, mensagens de encorajamento, mas a mensagem dos dias de hoje, querido, são mensagens de arrependimento, arrependimento do pecado, arrependimento dos maus desígnios, arrependimento de tudo aquilo que estava sendo feito de forma errada quando tinha-se liberdade, para que quando voltarmos a ter liberdade, se é que teremos liberdade, se Jesus Cristo não voltar por esses dias, nós venhamos a se apresentar diante do Senhor verdadeiramente arrependidos, como servos fiéis do Senhor. Essa é a mensagem, essa é a mensagem. Em meio a tanto caos está se pregando a paz, em meio ao caos se prega arrependimento, em meio ao caos se prega arrependimento. Aprenda isso. Em meio à guerra não se prega paz, se prega arrependimento, porque o homem arrependido, um coração arrependido, voltado para o Senhor, produz paz sim. Aí a paz vem ser produzida. Não tem como você pregar a paz a um coração que está em turbilhão de problemas, de pecado. Esse coração precisa se arrepender diante do Senhor. A mensagem de João era a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois já está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependam-se, Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Queridos, a mensagem de hoje são mensagens almáticas, são mensagens psicológicas para mexer com o teu interior, são mensagens meramente emocionais, antropológicas. Não produzem frutos nenhum de arrependimento, mas produz sensações momentâneas de que você está bem. É como se fosse uma dose de droga, de cocaína, né? Como se fosse uma droga aí que te desce e você fica como se fosse sobre o efeito dela por alguns momentos. Daqui a pouco, passou, e aí você volta a sentir tudo novamente. Essa não é a mensagem do Evangelho. Isso não é a mensagem de Deus. São mensagens trazidas por homens, ensinos de demônio. Você se lembra? Agora eu vou falar para crente. Você se lembra qual foi o dia que você se converteu? Quando você entrou na igreja pela primeira vez e ouviu uma mensagem que te impactou a alma e você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrependeu e se batizou. Você se lembra dos primeiros 12 meses da sua conversão, como que era? Lutas, sim, lutas terríveis. Quem não tem luta? Igreja e pastores que pregam que aceitar Jesus tudo acaba por ali, que a tua vida vai ser um mar de rosa. Sinto muito,
Eles estão mentindo para você e enganando você. Não, é o aceitar Jesus, é o arrepender dos nossos pecados, é nos voltar para o Senhor, é que nós vamos enfrentar as maiores batalhas de nossas vidas. Sabe contra quem? Não é contra o diabo, não, é contra nós mesmos. Que a coisa mais difícil que tem é nos encarar dentro das nossas fabilidades, dentro das nossas miserabilidades, dentro das nossas vontades carnais, de dizer não para nós mesmos. Aí começa a luta, mas Jesus tem um recado para você: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você terá aflição, sim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci para que você pudesse vencer. E aí quando os discípulos chegaram para Jesus, falaram assim: Jesus, nos tira disso daqui, a gente não quer passar por isso. Aí Jesus diz: eu não quero que vocês saiam do mundo agora, eu quero que vocês vençam o mundo, porque eu venci o mundo. Então é tempo de você vencer a si mesmo, a si próprio. Queridos, as músicas cantadas hoje não são mais músicas que elevam o nome do Senhor, que adoram o Senhor, mas são músicas antropológicas que exaltam o homem, que traz a alma do homem a um sentimento carnal de emoções, puramente emoções, músicas para vender. E muita gente está ouvindo isso, muita gente está seguindo isso, porque o homem perdeu o rumo. E pessoas que eram para colocar o homem no rumo através do evangelho, também muitas dessas estão perdidas, muitas dessas estão pregando coisas que não vêm do céu, mas vêm da deidade humana do homem. Os pregadores de hoje não são mais chamados de pastores. Hoje pastor é uma coisa ultrapassada do passado. Hoje, no mínimo, apóstolo. Depois disso é manager, é coach, treinador, líder, meu mentor. Mas quem é o mentor dessa gente? Quem está por trás desse tipo de pensamento dessas pessoas? Não usam mais os púlpitos, hoje usam latões de 200 litros de óleo pintados, Não usam mais púlpitos, usam hoje leitorios luminosos, cheios de luzinha, outros folheados, dourados, luxuosos. Não usam mais os púlpitos, usam hoje cruz atrás com apoio. Não usam mais caixote nas praças públicas para pregar. Isso é coisa do passado. Hoje a gente sai em cima de um trio elétrico durante a pandemia para pregar. Então, a mensagem hoje não é mais a mensagem de João no deserto. Então, eu te faço uma pergunta nesta noite. Qual é a mensagem que você gostaria de ouvir nesse tempo? É a mensagem que vai satisfazer o seu desejo, que vai acalmar a tua alma, ou é a mensagem da cruz do Calvário que vai dizer para você assim: olha, te prepara, organiza a tua vida e a tua casa, porque o Senhor está voltando. Queridos, aquela sociedade foi pega de surpresa. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, que vindo a plenitude do tempo, Jesus veio. Quando ninguém estava esperando, 400 anos de silêncio total de Deus na terra, vem Jesus através de uma voz que pregava no deserto, através de João Batista. A igreja do deserto era tão impactante que Jesus Cristo quis fazer parte dela. A membresia dessa igreja do deserto era uma membresia atípica, queridos, mas uma membresia seleta, porque a palavra de Deus diz aqui que vinha ter com ele pessoas que moravam em Jerusalém, ou seja, os ricos iam lá para ouvir essa mensagem e ser batizados. Vinha também todos da região da Judéia, ou seja, as pessoas de classe média, aqueles que não moravam do outro lado das muralhas de Jerusalém, eles iam lá, que moravam na Judéia, os classe média, eles iam lá ouvir a palavra do Senhor. E também havia um povo mais simples, mais humilde, aqueles que moravam na circunvizinhança do Jordão, os ribeirinhos, aqueles que moravam às margens do rio. Era uma igreja homogênea, mas a mensagem era uma só: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Queridos, não havia mensagem para grupo A, grupo B e grupo C. Havia uma mensagem homogênea de paz e de salvação. Qual é a mensagem que você tem ouvido? Eu tenho para dizer no dia de hoje, na noite de hoje, em pleno a todo o turbilhão que está acontecendo aí no mundo. A mensagem que eu deixo para você, para a tua casa nesta noite, nesses tempos de isolamento, nesses tempos de convivência,
dentro de casa, aprisionados, cada um no seu castelo aí. Arrependei-vos. Comece a transformar o seu coração, um coração arrependido, e transforme, coloque esse coração como um altar do Senhor, como oferta ao Senhor. E se prepare para o Espírito Santo te fazer queimar, de dentro para fora, dioturnamente. Deus vai te pegar por dentro e vai te fazer arder nesses dias, porque o Senhor está voltando e quer usar você que está nos assistindo, quer usar a tua casa, a tua família, como santuário, como templo de habitação do Espírito Santo, para a propagação do Evangelho dos últimos dias. O Senhor está voltando e quer salvar muito mais pessoas através de mim e através de você. Que Deus te abençoe. Fecha teu olho, eu quero orar por você nesta noite. Pai, muito obrigado pela tua palavra é verdade. Usa poderosamente aqueles que estão ouvindo essa palavra. Ó Deus, que vá de encontro aos seus anseios verdadeiros, que é limpar toda impureza. Como o Senhor pega uma pedra de ouro, o Urives pega uma pedra de ouro e coloca numa panela, e lá coloca o maçarico em cima e vai queimando para tirar todas as impurezas. Ó Deus, faça isso com cada um de nós. Lapide, Senhor, cada um de nós como uma pepita bruta e nos transforma numa pedra preciosa nas tuas mãos. Ó Deus, nos usa na pregação do teu Evangelho. Usa as pessoas que estão nos ouvindo, as que se arrependeram e aceitaram Jesus Cristo. Use-as poderosamente, porque o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. O Senhor está voltando e nós queremos ir morar no céu. Abençoe as casas nessa noite, as famílias. Ó Deus, aqueles que estão na droga, que o Senhor possa tirar. Aqueles que estão na bebida, que o Senhor possa tirar. Que estão na prostituição, que o Senhor possa libertar através do arrependimento pela tua palavra, a palavra da verdade. Que Jesus salve a todos e que todos, ó Deus, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que o Senhor salva, cura, liberta e manda para o céu. Ó Deus, nós queremos morar no céu. Venha, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta por esses dias. É o que nós te pedimos nesta noite, que o Senhor nos guarde e nos proteja, nos livre do anjo da morte, que essa doença, enfermidade passe longe do teu povo. E que o Brasil venha se arrepender, que esta nação se coloque de joelho diante do Senhor, que homens e mulheres se levantem nessa nação e se coloquem de joelhos a clamar o Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que passe de nós todo o mal. É o que nós pedimos, Senhor. Nós pedimos nesta noite, nos dê uma semana abençoada. Ó Deus, nos dê ideias, planos, mas do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todos vocês nesta noite, com todo o povo de Deus. Todos nós juntos dissemos amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo culto, em nome de Jesus.